Esses dias eu estava trabalhando e quando a gente está trabalhando a gente tem a oportunidade de conviver com muita gente. E eu pude observar como o ser humano ele tem a capacidade de ser ingrato e como ele sempre está insatisfeito com aquilo que Deus lhe deu. Se come humildemente, ele reclama porque na casa do amigo as coisas são sempre diferentes. Se tem uma bicicleta, ele quer um carro. Se tem um carro, ele quer o melhor. Se mora de aluguel, ele diz que o sonho da sua vida é adquirir a casa própria. Mas se ele compra a casa própria, na primeira oportunidade que tem, ele quer uma melhor. É aquela velha história de que a grama do quintal do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. Mas eu queria que você percebesse que a moral dessa história é que o saco de T, ele nunca está cheio. Ele sempre precisa de um pouco mais para satisfazer as necessidades humanas, sempre é necessário um pouco mais. E tem pessoas que por mais que elas recebam de Deus, por mais que elas tenham, elas nunca estão satisfeitas com aquilo que receberam, com aquilo que eles alcançaram. E o erro dessa história é exatamente sempre estar insatisfeito e reclamando de tudo. Será que essas pessoas não conseguem perceber que só o fato delas estarem trabalhando num período de pandemia, enquanto milhares e milhares de pais de família, muitas vezes até mais capacitados do que eles, estão desempregados e não conseguem levar o pão para dentro das casas, para matar a fome dos seus filhos, e só a razão, só o fato deles estarem trabalhando já é motivo de sobra para agradecer o Senhor. Mas essas pessoas não. Elas sempre estão insatisfeitas. E quando estão trabalhando, elas sempre estão reclamando que trabalham demais e o salário não paga aquilo que elas fazem. E aí elas perdem uma grande oportunidade de mostrar ao Senhor a sua gratidão pelas bênçãos recebidas e pela bondade do Senhor que as alcançou. Se tem um princípio que eu carrego no meu coração e na minha mente, é o princípio da gratidão ao Senhor pelas bênçãos recebidas. Precisamos entender que um coração grato atrai o favor do Senhor para nós. A Bíblia relata uma história interessante sobre gratidão. Diz o texto no livro de Lucas que Jesus ele ia rumo a Jerusalém quando passou na entrada de uma aldeia. E na entrada dessa aldeia havia 10 leprosos. Os 10 leprosos correram ao encontro de Jesus quando perceberam que era Jesus que ia passando por ali. E aí diz o texto que eles gritaram em alta voz: Mestre, tende compaixão de nós. E Jesus, como aquele que sempre escuta a voz dos necessitados, ouviu a voz e o clamor daqueles homens e respondeu a eles: Vão até o sacerdote de vocês para que ele possa testemunhar que vocês foram curados. Imediatamente eles saíram e foram correndo até o seu sacerdote, mas quando chegaram pelo meio do caminho, começaram a observar uns aos outros. Começaram a se observar, a olhar para si próprio, e aí perceberam que os 10 haviam sido curados já. Mas curiosamente, dos 10 que foram curados, apenas um voltou para agradecer ao Senhor pela cura, para agradecer o Senhor pela bênção recebida. Apenas um dos 10 tinha essa característica de um coração grato. E aí ele voltou correndo, prostrou seu rosto em terra diante do Senhor e começou a adorá-lo, começou a glorificá-lo e a agradecer pela bênção recebida. E Jesus foi surpreendido porque, na verdade, diz o texto que aquele homem era um samaritano. E os outros 9 que foram curados eram judeus.
E Jesus disse: onde estão os outros 9 que foram curados? Só esse samaritano voltou para agradecer. E o que eu quero que você perceba é que Jesus estava dizendo ali que para ter um coração grato, não precisa de nacionalidade. Para ter um coração grato, não precisa ser judeu. Para ter um coração grato, não precisa ser evangélico, não precisa ser católico, basta simplesmente reconhecer as bênçãos recebidas do Senhor. E eu não sei se você sabe a desavença que há entre Samaria e o restante do povo de Israel. No período do Antigo Testamento, quando o povo de Israel foi cativo pelo Império Babilônico, Samaria era a capital dos reinos do norte e Judá era a capital dos reinos do sul. Então, os babilônicos eles chegaram até Samaria e aí tentaram fazer um acordo com o povo de Samaria. O acordo era o seguinte: se vocês adorarem os nossos deuses, se vocês se permitirem ser aculturados pela cultura babilônica, se vocês se permitirem se misturar com o nosso povo, se vocês se permitirem adorar os nossos deuses, se vocês se permitirem a idolatria que havia em Babilônia, então nós não vamos levar vocês cativos. E diz a história que o povo de Samaria aceitou. Por essa razão havia uma grande desavença entre os samaritanos e o restante do povo de Israel. Mas, curiosamente, dos 10 homens que foram curados, apenas o samaritano voltou para agradecer o Senhor pela bênção recebida. Agora, por que os 10 foram curados? Eu quero que você perceba a preciosidade que está escrita nesse texto. Os 10 foram curados porque ninguém na face da terra consegue escapar da bondade do Senhor. Se você é pelo menos um curioso da Bíblia, e se você ler os Salmos, especificamente o Salmo 84, você vai perceber que nem as aves do céu, elas conseguem escapar da bondade do Senhor. A bondade do Senhor alcança a todos. Por isso, os gratos, os ingratos, eles são abençoados pelo Senhor. No popular, a gente poderia dizer que o sol está aí para todos, não é? Mas nós que reconhecemos que toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, entendemos que as bênçãos recebidas, elas são uma dádiva do Senhor Jesus. Porém, o texto ele termina de uma forma interessantíssima. Mesmo sendo os 10 homens alcançados pela bondade do Senhor, diz o texto que aquele samaritano que voltou para agradecer Jesus, que prostrou seu rosto em terra, ele ouviu a voz do próprio Senhor que disse: levanta-te, pois a tua fé te salvou. Que coisa grandiosa, irmãos. Perceba que os 10 homens foram alcançados pelas bênçãos e pela bondade do Senhor, mas só um recebeu a melhor porção. Só um recebeu a salvação. Só aquele que tinha um coração grato recebeu a melhor parte do Senhor Jesus. Precisamos aprender com a Bíblia. Precisamos aprender a ser gratos, resmungar menos, reclamar menos e agradecer sempre será melhor opção do que reclamar pelo que foi recebido ou mesmo pelo que não foi recebido. Então, um coração grato atrai o favor do Senhor para você. Pense nisso e, se necessário for, mude de atitude, porque o Senhor quer te abençoar ainda muito mais. Que Ele aplique essa palavra no teu coração.